Olá, mais uma vez estamos no nosso estudo semanal. Que bom estar com você, né, e todos juntos aqui nesta hora podermos continuar aprendendo mais da palavra do Senhor. Espero que tenham tido uma semana agradável na presença de Deus, mesmo diante das nossas dificuldades que estamos enfrentando, né, a nível de mundo, a nível de país, região, mas crendo no Deus Todo-Poderoso e sabendo que Ele é aquele que cuida dos seus filhos, né, e que nós temos buscado viver de acordo com a sua vontade, que nós prossigamos, né, cada dia mais, confiando em Deus e firmado na sua palavra também crescendo, né, crescendo para nossa eternidade, né, pois a palavra de Deus é aquela que nos leva a estarmos andando cada vez mais na sua presença aqui na terra, mas assegurando-nos também a continuidade, se nós vivermos a vontade de Deus, na eternidade com Ele também. Nosso estudo, Êxodo capítulo 20 é o texto central, junto com Deuteronômio capítulo 1, capítulo 5, do verso 1 a 21, né, que fala sobre os 10 mandamentos, ou o decálogo, né, bem como conhecido como a lei moral de Deus. Não sei se vocês tiveram alguma dúvida naquele quadro que nós vimos semana passada. O vídeo estava um pouco ruim, a forma de ser, mas hoje nós já estamos melhorando, né? Aos poucos nós vamos aprendendo, né, a fazer de acordo com aquilo que melhor, né, pode trazer para nós assimilarmos. Mas Deus tem sido bom para conosco. Hoje nós vamos prosseguir falando sobre a tarefinha que eu deixei para vocês semana passada. Não sei se vocês fizeram, se vocês lembram, mas eu vou recordar agora. A tarefinha da semana foi essa: ler Êxodo, capítulo 19, capítulo 20, de forma bem cuidadosa, para a gente entender o contexto dos 10 mandamentos, como que se deu ele, né, e como que eles chegou, né, ao povo de Deus, né, e traz para nós também algumas questões interessantes de como nós nos achegamos diante de Deus também através do seu chamado, através da sua palavra, através do seu querer para nós. Nós vamos prosseguir então falando um pouquinho sobre isso, né, o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, né, mais precisamente o texto de Êxodo capítulo 20, verso 1 a 13, né, que possivelmente foi lido por vocês. Deus ali fez o quê? Ele resumiu a sua lei moral. Porque se nós pegarmos a partir do capítulo 20, verso 13, quando Moisés volta ao monte novamente, Deus vai continuar falando sobre as leis que ele tem para o seu povo, os estatutos, os mandamentos, né, que Deus tem para a vida do seu povo, mais precisamente em cima das leis civis, a lei cerimonial, que ainda Deus não havia colocado aqui. Êxodo 20, de 1 a 13, é a lei moral, ou o decálogo, que é apresentado para nós agora, né, nesse contexto, se nós ali estivéssemos, de forma plena, formalmente por Deus, registrando-a de forma sucinta e objetiva. Por isso, um resumo dessa lei moral para o benefício do seu povo. Por quê? Voltando a dizer, a lei moral, o decálogo, ele não é uma lei mosaica, ele está anterior a Moisés, né? Vem do povo, vem na vida da história humana, desde quando Deus fez Adão e Eva, né? Quando Deus trouxe o primeiro casal, né, sobre a face da terra, segundo a sua vontade, para habitar nessa terra e ser a sua joia preciosa aqui também, né, nesse momento. É necessário atentarmos para o contexto histórico desta ocasião que nós estamos falando agora, no contexto de Moisés. Esse contexto histórico
né, quando o povo de Deus sai do Egito, quando o povo de Deus começa a sua peregrinação rumo à terra da promessa, e agora chega ali na cordilheira do Sinai, né, aos pés do Monte Horebe, né, e agora Deus vai fazer o quê? Vai trazer novamente a memória desse povo, agora formalmente, né, o contexto moral, né, ou a lei que está anterior a Moisés, anterior à história desse povo ainda, bem no começo de todas as coisas. Né? Mas é interessante nós entendermos esse contexto histórico do chamado de Deus naquele momento para a vida do seu povo. Ali então no Monte Horebe, ou na Cordilheira do Sinai, foi a primeira vez que Deus fala coletivamente ao seu povo. Até então, Deus nunca chamou esse povo de forma coletiva para conversar, para falar, para dar diretrizes a esse povo. Né? Deus usava pessoas, né, para essas ocasiões, e Deus falava através, né, principalmente, né, porque depois de Moisés é que nós vamos ter as leis, anterior a Moisés nós vamos ter os patriarcas. Deus usava os patriarcas, né, para falar, né, a sua vontade. Agora aqui não. Aqui Deus chama o seu povo de forma coletiva, de forma geral, para que eles pudessem ouvir de Deus, direto de Deus, a sua vontade. Por isso Deus fez um pedido para esse povo nesse momento. Assim como aqueles que faziam os seus ritos perante Deus, né, como nós vemos na história dos patriarcas, né, eles tinham um preparo para estar levantando holocaustos a Deus, fazendo ali o seu sacrifício a Deus, né, em relação ao povo, em relação à sua família, em relação à sua própria pessoa, tinha um preparo também antes para todas essas coisas. Agora, coletivamente, o povo ia à presença de Deus agora. E indo à presença de Deus, né, pelo chamado de Deus, esse povo tinha que se preparar para esse momento. A questão é como se portar perante Deus para ouvi-lo. Foi essa a ideia de eu estar deixando essa semana, essa tarefinha para vocês olharem no texto o que era essa preparação para estar diante da presença de Deus. Isso nós vemos então relatados em detalhes a partir do início do capítulo 19 do livro de Êxodo. Eu vou ler aqui então alguns versos na linguagem de hoje para ficar mais fácil de nós entendermos. Êxodo capítulo 19, a partir do verso 1, ele diz assim: Os israelitas partiram de Refidim, e no dia 1º do 3º mês, depois de terem saído do Egito, 3 meses eles caminharam até chegar ali então, chegaram ao deserto do Sinai. Eles armaram um acampamento ao pé do monte Sinai. E Moisés subiu o monte para se encontrar com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Diga aos descendentes de Jacó, os israelitas, o seguinte. Nós vemos aqui, Moisés subiu ao monte para encontrar com Deus, né, e Deus o chamou. Quando Deus o chamou, Deus deu diretrizes para esse povo. Né? Deus o chamou ali no Monte Horebe. Por mais que o texto coloca Monte Sinai, mas o monte mesmo é Horebe. Estamos na cordilheira, havia alguns montes ali no Sinai. Né? Diga aos descendentes de Jacó, os israelitas, o seguinte: vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz. O Senhor fiz com os egípcios, e como trouxe vocês para perto de mim, como se fosse sobre as asas de uma águia. Deus chama à memória tudo que Deus fez ali no Egito para libertar esse povo, ou seja, as pragas que foram enviadas. Nós sabemos, foram 10 as pragas enviadas. Né? O tempo dessas pragas não são 10 dias. Né? Por quê? Porque 400 anos esse povo ficou preso, ficou escravo no Sinai, no Egito, diz a palavra de Deus, né? E Deus os tirou da escravidão. 400 anos Deus os ouviu e Deus os tirou.
E o relato das Escrituras Sagradas, depois para frente, nós vamos ver dizendo que 430 anos depois eles saíram do Egito. Então nós temos aí uma possibilidade de 30 anos, né, em relação, né, a Deus mostrando o seu poder na terra do Egito pelas pragas, né? E depois esse povo, sim, saiu do Egito 430 anos depois dos 400 anos de escravidão, e agora eles caminham, né, por um período de 3 meses e chegam então a esse local. E nesse local então Deus traz à memória tudo que Deus fez, né? Continua o texto, Deus falando a Moisés para Moisés transmitir ao povo ainda Deus falando a Moisés e não ao povo. Agora, Deus falando: se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. Deus agora traz à memória que o Deus da aliança. E esse Deus da aliança pede obediência, né, às regras colocadas nessa aliança. E ele continua: o mundo inteiro é meu. Deus é soberano sobre todas as coisas e ele mostra isso. Mas vocês... E aí é interessante a peculiaridade de Deus para com o seu povo. Ele diz: vocês serão o meu povo escolhido por mim. Ou seja, diante de todos os povos sobre a terra, Deus os escolheu. A escolha vem de Deus, não foi deles, né? E Deus continua: vocês são um povo separado somente para mim. Esse povo então tinha o quê? Um alvo, uma direção e tinha um propósito. Separado para Deus, para servir como sacerdotes. Depois nós vamos ver isso no Novo Testamento, falando sobre nós, igreja, que nós somos o quê? Uma raça eleita, né? Um povo peculiar de Deus, nação santa e sacerdócio real. Deus estava já mostrando isso lá nos pés do Monte Horebe para o povo de Israel e trazendo isso para nós também. Para nós sermos esse povo, também temos que obedecer e cumprir a aliança. Coisas pertinentes para nós entendermos aqui. É isso que você dirá aos israelitas, Deus dizendo. Então Moisés foi e não convocou o povo. Moisés chamou os líderes do povo. Não vamos esquecer que Moisés aqui tem também essa forma de comandar esse povo através de líderes, e contou tudo que o Senhor lhe havia ordenado. Esses líderes então tinham que transmitir isso ao povo naquele momento. Então todos responderam ao mesmo tempo: nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou essa resposta ao Senhor. Quando os líderes do povo se comprometeram, eles se comprometeram também em nome desse povo. Então todo o povo nesse momento está se comprometendo diante de Deus. Tudo que o Senhor Deus ordenou, faremos. Isso faz parte de uma aliança, isso daí faz parte de um tratado com Deus. Aí nós vamos ter, novamente Moisés chega a Deus e transmite a Deus isso, e Deus fala a Moisés. Ele disse a Moisés: eu vou falar com você numa nuvem escura para que o povo possa ouvir a nossa conversa e para que daqui em diante sempre confie em você. Ou seja, Deus ia colocar Moisés perante esse povo naquela reunião, falar com Moisés, mas o povo iria ouvir, o falar de Deus a Moisés, para que esse povo também pudesse entender o quê? Que havia uma liderança colocada por Deus na vida desse povo. Moisés contou a Deus, o Senhor, o que o povo havia respondido. E o Senhor disse, olha agora, verso 10, vá falar ao povo e mande que eles passem o dia de hoje e o dia de amanhã, purificando-se para me adorar. Note, para adorar a Deus precisa do quê? Preparo. Purificação. Não é simplesmente falar, deu a hora eu vou adorar a Deus, deu a hora eu vou para a igreja, e simplesmente faço uma troca de roupa sem pensar, na verdade, de uma preparação. É algo que eu costumo sempre afirmar: o culto não começa no templo,
O culto começa dentro do lar, na nossa preparação para estar adorando a Deus. Ali nós já temos que adorar a Deus. Se ali nós não estamos adorando a Deus, nós chegamos na presença de Deus de forma errada. E é isso que o texto está mostrando, e Deus não se agrada. Vá falar ao povo e mande que eles passem o dia de hoje e de amanhã, purificando-se para me adorar. E aí Deus fala o quê? Eles devem lavar as suas roupas e se aprontar para depois de amanhã. Neste dia eu descerei sobre o monte Sinai, onde todo o povo poderá me ver. Lavar as roupas aqui é sentido de purificação também. É sentido de separação. Escolher algo para Deus, para estar na presença de Deus. Lavar as roupas não é simplesmente pensar aqui no exterior. Lavar também interiormente, quando nós chegamos na presença de Deus. Às vezes nós vamos no culto a Deus e esperamos aquele momento de confissão de pecados para nós lavarmos as nossas roupas. Já fazemos errado. Começa dentro do nosso lar. Começa na preparação para estar na presença de Deus. O culto começa ali. Porque Deus vai descer para falar com o seu povo. É isso que nós vemos aqui no capítulo 9. Não sei se vocês prestaram atenção durante a sua leitura. Continua. Verso 2. Marque limites em volta da montanha para que o povo não passe dali. Interessante. Deus também põe regras para o povo estar na sua presença. Ele delimita regras para estar na sua presença. Eu lembro disso quando eu criança, ainda na minha infância, olhava para o espaço templo. Hoje já desmereceu muito essa questão. O local onde estava o púlpito, o local onde estava a mesa do Senhor, era um local onde as crianças não chegavam. As pessoas não iam de qualquer maneira ali, simplesmente indo, andando como se estivesse andando à vontade dentro do templo. Havia pedido de permissão para estar naquele local, para estar naquele local. Quando o pastor estava... Isso é do meu tempo, quando o pastor estava sentado ali naquele local ao lado do púlpito e alguém precisava transmitir algo, ia com reverência àquele lugar para transmitir algo. Limites. Nós perdemos tudo isso. Como nós temos cultuado a Deus? Perdemos a preparação do lar, perdemos a preparação de começar o culto ali e perdemos também a preparação de estar na presença de Deus, os limites colocados por Deus. Podem até falar que isso é questão pessoal e eu sou um pouco radical com isso. Não, é o texto que está dizendo. Olha lá, continua. E diga-lhes que não subam ao monte e nem chegue perto dele. Havia limite. O povo tinha que estar onde estava marcado para ele estar. Não era para ultrapassar essa barreira. Não chegar a ela. Moisés não estaria junto com o povo, Moisés estaria além dessa barreira. E além dessa barreira eles não poderiam estar porque Deus iria falar com Moisés. E o povo, até aquele limite, estaria ouvindo. Olha só, se alguma pessoa puser o pé nele, além desse limite, deverá ser morta. Radicalismo de Deus? Não. É a pureza que Deus estava trazendo para a vida do seu povo. Ninguém deverá tocar nessa pessoa. Essa pessoa que ultrapassou o limite, essa pessoa que não obedeceu aquilo que Deus havia colocado, ninguém deve então fazer o que? Tocar nessa pessoa. Ela será morta, apedrada, com flechas. Isso deve ser feito tanto com pessoas como com animais. Deus é que pede o temor diante dele, na sua presença, e ele que estabelece as ordens e os limites e as formas de ser do culto a ele. Não vem de nós essas questões, nós precisamos compreender isso quando nós falamos em estar na presença do nosso Deus. Continua, porém, quando a trombeta tocar, o povo poderá subir o monte.
há um momento em que esse povo poderá estar no monte. Quando a trombeta tocar. Não é de qualquer forma, é quando ele for chamado a estar naquele momento. Não é ele chegar e simplesmente invadir aquele espaço, mas ele estar no momento em que ele for convocado a estar. Então, Moisés desceu do monte e mandou que o povo se purificasse para adorar a Deus. Falou tudo isso ao povo. E o que aconteceu? Agora Moisés não falou aos líderes, Moisés falou ao povo. E todos fizeram o quê? Lavaram as suas roupas. Aí Moisés disse, fiquem prontos. Depois de purificados, depois da roupa lavada, agora até o limite eles foram. Agora Moisés fala, agora fiquem prontos. Na hora que a trombeta tocar, na hora que Deus chamar, vocês poderão chegar perto ou próximo junto ao monte. Essa foi a ordem de Deus. Quando nós lemos então, meus queridos, capítulo 19 e depois o capítulo 20, quando Deus está trazendo a sua lei de forma cuidadosa na nossa leitura, nós precisamos nos colocar como aquele povo naquele momento. Porque ali é a expressão de culto, ali é a expressão de presença diante de Deus. Nos colocarmos nessa situação como povo de Deus naquela ocasião. E verificar como o texto transmite para nós isso. O temor do povo perante a santidade de Deus. E isso é impressionante. E temor aqui não é simplesmente tão somente respeito. É também medo. Medo diante de estar de forma errada na presença de Deus e saber o que pode acontecer na sua vida. Porque a gente vai ver que o povo ficou com medo quando Deus começou a falar. E a gente vai ver o motivo disso também. Mas nós temos o temor do povo e Deus queria que esse povo tivesse temor. Em primeiro lugar, respeito. Respeito na forma como Deus queria ser adorado através desse povo. Por quê? Porque Deus é santo. A santidade de Deus está ali naquele momento de convocação, e convocação oficial. Quando Deus nos convoca oficialmente para estar na sua presença, como que nós agimos? É interessante quando nós entramos no templo hoje, mas não iniciou-se o culto dentro da casa, já começou tudo errado, e daí chega no templo de forma errada também, e às vezes nós vemos ali a bagunça que se faz presente. É triste ver isso. Pessoas conversando, dando risada, entrando de qualquer jeito na presença de Deus, como se fosse algo normal. Respeito diante de Deus, temor diante de Deus, porque é um Deus santo que te chama. Imagine se esse Deus santo faz o que ele falou ali naquele texto, naquele momento, no capítulo 19. Será que teria muitas pessoas vivas cultuando a Deus? Por que Deus está trancando os templos hoje? Será que nós estamos observando isso? O povo parou de ter esse respeito para com Deus, que é santo, e convoca. Se nós pegarmos Levíticos capítulo 23, vocês podem ir ao texto, vocês vão ver lá sobre as festas na presença de Deus. Todas as festas na presença de Deus está escrito ali como santa convocação. Convocação santa na presença de Deus. E isso que é impressionante nesses dois capítulos, capítulo 19 e 20, desse cuidado, desse respeito. Tem pessoas que criticam o estar na presença de Deus em missa. Mas se nós olharmos para a Igreja Católica Romana, e agora eu chamo a atenção nossa também nisso, nós vamos ver o quê? Que eles têm respeito ali. Nós vemos o silêncio, a reverência de estar na presença de Deus. Mesmo que nós queiramos criticar a forma de culto a Deus. Não quero entrar no mérito, mas eu quero chamar a atenção nesse caso. E nós? Como que nós fazemos? Banalizamos esse momento ou nós vivemos esse respeito diante de Deus? É aqui que eu quero chamar a nossa atenção, para nós podermos entender sim a lei de Deus. Sem isso nós não entendemos, porque nós estamos diante de uma aliança com Deus. Prosseguindo,
Após ouvir ao Senhor e a Moisés, Deus começa a falar agora, né? E o povo agora é convocado, e nessa convocação a trombeta é soada, esse povo chega agora junto ao monte e Deus começa a falar a Moisés. Inicialmente o povo fez o quê? Olha só, o povo suplicou a Moisés que intermediasse esse contato com Deus. Tamanho era o medo perante a majestade do Deus soberano. O povo ficou com medo. Isso que diz para nós o texto. E é triste isso. Esse povo foi chamado para estar em temor diante de Deus, respeito. Eles trocaram o respeito pelo medo. Por quê? Porque eles não estavam preparados. Eles não se prepararam para estar na presença de Deus. E não tinham a intenção de estar preparado. A gente vai ver isso para frente. Inicialmente esse povo chegou na presença de Deus de uma forma despreparada. Vamos trocar em miúdos. Esse povo foi para o templo, para a igreja, cultuar a Deus, né, de qualquer forma. E chegou ali também de qualquer forma. E aí Deus resolveu o quê? Mostrar a sua santidade. Esse povo ficou com medo e resolveu sair. Mais ou menos isso que nós vemos aqui no texto. Êxodo 20, 19. O que diz o texto? Já agora no capítulo 20. Se nós lemos de fato esse texto, né, durante a semana, o povo fala para Moisés. E disseram a Moisés: se você falar, nós ouviremos. Mas se Deus falar conosco, nós seremos mortos. É triste essa realidade. Mas o povo falou: nós preferimos ouvir você, Moisés. Porque talvez você, Moisés, nós possamos manipular, nós possamos colocar nossas ingerências na sua vida, nós possamos fazer algumas questões aqui pessoais, né, que talvez você possa ser maleável. Nós podemos fazer o quê? Controlar o seu falar, mas Deus não. Então nós queremos ouvir você, porque se nós ouvirmos Deus, nós vamos morrer. Porque Deus não muda. Você nós podemos talvez manipular. Deus não é manipulável. É isso que o povo estava dizendo para Moisés. É triste olhar para isso. Mas é a realidade de um povo que não aprendeu a adorar a Deus e não aprendeu a temer a Deus. Por quê? Esse povo ainda não entendeu a aliança com Deus. Não entendeu ser o povo de Deus. Ser um povo diferente. É preferível nós ouvirmos você, Moisés, do que ouvir a Deus. Porque senão nós seremos mortos. O incidente da entrega, então, dessa lei moral e os acontecimentos que se seguiram, esse contexto que eu queria que vocês notassem, né, durante a semana, mostra o que para nós? Evidenciam a fragilidade de um povo perante Deus, de um povo que é chamado por Deus. E também do ser humano de forma geral. De forma geral, o ser humano é frágil. Mas o povo que é chamado por Deus e que conhece a Deus deveria ser um pouco mais forte. Mostra-se frágil também. Veja os versos 18 e 19 juntos agora. Por que o povo falou: eu prefiro ouvir você, Moisés, e não a Deus? O povo ouviu os trovões e o som das trombetas. Quando falamos em trovões e trombetas, é Deus falando. Isso que nós vamos entender depois lá no Apocalipse. Viu os relâmpagos e a fumaça que saía do monte. Viu que a presença de Deus que ali estava. Eles viram a presença de Deus e viram o falar de Deus, o agir de Deus perante eles. Se nós sentíssemos isso diante de um momento de culto a Deus, como que nós nos portaríamos? Olha como eles se portaram. Então eles tremeram de medo. Não temor, mas medo. Não respeito, mas medo. E ficaram de longe, se afastaram. Às vezes Deus fala através da sua palavra, no culto. A palavra de Deus às vezes traz responsabilidade, mas essa responsabilidade eu não quero para mim. Eu me afasto desse que está falando.
Você não está se afastando do pastor, você não está se afastando do pregador, você está se afastando de Deus. Por medo de Deus. É triste ver isso, mas é algo que acontece ainda hoje. E disseram a Moisés, então eles disseram a Moisés, se você falar, nós ouviremos. Mas se Deus falar conosco, nós vamos ser mortos. Por isso nós estamos saindo fora. Mais ou menos é por aí que o povo está dizendo, não vamos ficar aqui. Se é Deus falando, nós não queremos ouvir o homem falar, o homem Moisés. Através de Deus sim, mas queremos ouvir o homem, porque o homem nós podemos colocar o que nós queremos ouvir dele. Isso é idolatria. É por isso que depois eles vão fazer o bezerro de ouro. Porque pelo bezerro de ouro eles podem manipular o Deus que eles estão fazendo. Agora, se o homem de Deus fala, o oráculo de Deus, ou a palavra de Deus, não, nós não queremos ouvir. Tiramos ele ou saímos da presença dele. Não é da presença do homem, é da presença de Deus. A história volta a se repetir em nossos dias? Possivelmente. Por quê? Porque falta temor diante de um Deus que é santo e não aprendemos ainda a estar na convocação diante de Deus. Esses são os detalhes dos mandamentos, meus queridos. Sem esses detalhes dos mandamentos, nós não vamos entender eles e não vamos saber viver eles na nossa inteireza. Por isso que esse povo não demorou para evidenciar, e rápido eles evidenciaram isso. Ingratidão. Caíram na idolatria, adoraram um bezerro de ouro. Não muito depois de todas essas coisas. Por quê? Eu quero um Deus que eu possa manipular. Ou eu quero estar numa igreja que eu possa dirigir. Com as minhas políticas, com as minhas vontades, com os meus desejos. Palavra de Deus, depois. Ingratidão. Triste isso. Isso é idolatria. Idolatria não é simplesmente você estar diante de uma imagem. Você pode idolatrar-se. Fazer-se de uma imagem na presença dos homens. Mas eles fizeram mais do que isso. Eles foram adorar um bezerro de ouro. Por que eles construíram o bezerro? Olha o capítulo 32, verso 1. O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte, porque o povo não quis mais estar aos pés do monte para ouvir Deus. O povo quis sair. Moisés teve que subir novamente para ouvir Deus. Eles então se reuniram em volta de Arão. Foram através de um outro líder e disseram, olha, não é isso que nós queremos para nós. Não é essa forma de culto, de vida, de eclesia que nós queremos para nós. Mais ou menos aí. Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Não é só um Deus, deuses. Não é só um bezerro de ouro. São vários caminhos que nós queremos prosseguir. Faça para nós deuses. O que é adorar o bezerro de ouro nesse contexto? Era a forma de construir uma ponte de ligação com Deus, com os caminhos que queriam traçar diante de Deus. Eu vou na presença de Deus se for neste caminho. Outro diz, eu vou na presença de Deus se for neste ou outro caminho. Eu vou na presença de Deus se for assim. Pontes de ligação, deuses que nós construímos para nós para estar na presença de Deus. Esforços e desejos humanos de uma forma de controlar a divindade. Como que eu vou estar diante de um Deus santo nessa hora? Não, se eu for estar, ele vai me matar. Por quê? Porque o meu coração está desta forma, o meu coração é isso. Desprezo do ser humano caído, desmerecendo a lei dada por Deus. Como vou viver então a lei de Deus? Se eu não sigo aquilo que Deus coloca como parâmetros na minha vida, como obedecer essa lei moral de Deus? Assim, meus queridos, é nesse contexto que eu queria que vocês pudessem estar observando, que o decálogo vai acontecer, os 10 mandamentos vão surgir nesse contexto. As obrigações e os limites para nós, diante de um Deus que é santo. Por isso que o estudo dos 10 mandamentos, esse estudo do decálogo, da lei moral, é necessária para a nossa vida. Eu sempre digo que os 10 mandamentos deveriam ser estudados todos os anos. Recordado todos os anos.
para nós podermos entender como nós nos portamos diante de Deus, porque nós vamos nos esquecendo, vamos saindo da sua presença. Estudo aprofundado que mostra a sabedoria infinita desse Deus que é santo, em harmonia, reinante com a sua palavra, que traz para nós o que? Obrigações, que traz para nós limites, para nós adorarmos a Deus em liberdade. Aí sim em liberdade, na presença de Deus. Revela também para nós a nossa insignificância. Quem somos nós perante Deus? É Ele. É Ele que nos chama, é Ele que nos convoca, é Ele que mostra e é Ele que dá a direção. Não é nós. Quem somos nós para tomar as rédeas de algo que é de Deus? Não podemos. Por isso, esse momento revela também para nós a nossa insignificância, revela para nós a nossa dependência, a nossa necessidade que nós temos de redenção, de estar na presença de Deus de forma santa através de Cristo Jesus por causa do nosso pecado. O homem pecou. E vemos isso no relato da história de Adão. E desde que o homem pecou, ele é incapaz de cumprir a lei de Deus. Por isso o decálogo é trazido à nossa memória. Os 10 mandamentos vêm à nossa memória de forma pedagógica, para reforçar a nossa obrigação para com o nosso Criador, a nossa obrigação para com Deus, para com os nossos semelhantes, em todos os sentidos, e como nós estamos diante de Deus e como vivemos diante dos nossos semelhantes também. O decálogo ele vem trazer isso para as nossas vidas, né? E isso nós precisamos compreender. Por isso a tarefinha para a semana que vem. Deuteronômio 6:5, uma leitura cuidadosa. Levíticos 19:18, outra leitura cuidadosa, junto com Mateus 22:34 a 40, de forma cuidadosa também, e João capítulo 14, verso 15. Por quê? Porque semana que vem a gente vai falar sobre essa questão para nós adentrarmos, né, de forma plena nos mandamentos. Espero que vocês tenham compreendido um pouco esse contexto da chegada da tábua das leis na vida do povo de Deus, porque isso traz para nós ensinamentos profundos. Não adianta eu conhecer, eu saber os 10 mandamentos. Eu preciso primeiro entender como eu chego diante de Deus para compreender Deus falando ao meu coração e receber, né, de Deus as suas ordens, as suas diretrizes para me viver de acordo com a vontade de Deus e viver uma vida livre, uma vida santa na presença de Deus. E saber como estar diante dele também quando ele oficialmente convoca a cada um de nós em conjunto a estar na sua presença. Espero que você possa ler, né, essa tarefinha. E se tiver algum comentário dessa nossa aula de hoje, traz esse comentário para nós. É importante para nós crescermos juntos, para nós entendermos a palavra de Deus diante de nós. E que Deus assim possa estar nos abençoando. Né? Forte abraço deste irmão em Cristo. Continuemos a estudar a palavra de Deus. E semana que vem nós vamos prosseguir falando então sobre esses textos que vocês vão ter agora para a tarefinha da semana, né, que vocês possam fazê-lo na presença de Deus. Também, né, porque Deus nos chama a isso. Que Deus abençoe o resto de semana na presença do Senhor. Cuidem-se. Passamos por um momento difícil na nossa vida aqui na face da terra. Ora a Deus, né, com temor, e peça a Ele a intervenção dEle para esse momento na vida humana que está triste. E que Deus tenha misericórdia de nós. Tudo isso tem a ver como nós estamos nos portando diante dEle. A resposta que está sendo dada. É que nós possamos olhar para isso e também dar uma resposta positiva diante de Deus. Tenho uma aliança com o Senhor, porque o Senhor fez uma aliança comigo. E eu vou vivê-la fielmente. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus guarde a vida do seu lar. Domingo
diante do Senhor, né, com as restrições que nós temos agora dos decretos, não vamos esquecer deles, né, e os cultos online que têm sendo dado aí a nós que estamos dentro dos nossos lares, né, possa estar aí você procurando um deles na presença de Deus. Eu estou seguindo os cultos junto com a igreja presbiteriana da minha cidade. Se vocês quiserem, né, é só vocês entrarem no IP Capão Bonito, né, a Igreja Presbiteriana de Capão Bonito, né, tanto no Facebook quanto no YouTube. Né? O horário é para nós aqui, para as 5:30 da tarde, porque lá eles estão das 6:30 às 7:30. Né? Eu estou junto com os nossos irmãos lá. Foi a minha igreja mãe, a igreja que me enviou para o seminário também. Né? E nesse momento nós estamos ali porque eles estão dando esse culto online também. Que Deus te abençoe, né? E procure estar na presença de Deus. Forte abraço. Fica com Deus.